Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 10 de janeiro. A igreja hoje celebra a festa do batismo do Senhor. Com esta festa, nós concluímos o ciclo do Natal e iniciamos a primeira parte do tempo comum. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo demarca o início do seu ministério público. Jesus é o grande missionário do Pai, é o enviado do Pai, e ele é testemunhado e manifestado publicamente pela própria voz do Pai. Deus Pai o chama de Filho amado. Ele recebe a unção do Espírito Santo, que o consagra como profeta, como salvador, como sacerdote, como rei, como pastor do seu povo. É assim que nós todos participamos dos chamados Tria Munera, os três munos de Cristo. O munus profético, o munus sacerdotal e o munus real, régio. Essa investidura de Cristo, na força e na luz do Espírito Santo, será agora manifestada em toda a sua missão, na pregação da palavra de Deus, nas curas que ele realiza, nos exorcismos, a expulsão dos espíritos malignos, nos ensinamentos e, obviamente, sobretudo no mistério da cruz e da ressurreição. Na sua paixão, morte e ressurreição, manifesta-se plenamente a sua identidade de Messias e Senhor. Na primeira leitura da liturgia desse domingo, encontramos Isaías capítulo 42, Cântico do servo sofredor. Eis o meu servo, eis o meu eleito. Os versículos postos na primeira leitura deste capítulo 42 de Isaías nos brindam com a apresentação do servo, a sua escolha da parte de Deus e, ao mesmo tempo, a sua missão. Alguns estudiosos interpretam o servo como sendo o profeta Jeremias.
De fato, Jeremias é o profeta sofredor por excelência. Preso, torturado, possivelmente morto no exílio, Jeremias identifica-se bastante, ou melhor, o servo sofredor, como é apresentado no livro de Isaías, identifica-se bastante com o profeta Jeremias. Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia prefere apresentar a figura do servo sofredor como um personagem corporativo, comunitário. O servo representaria todo Israel. E, obviamente, esse texto, aliás, os cânticos, os 4 cânticos do servo sofredor, sempre foram lidos em perspectiva cristológica. O servo sofredor por excelência é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A segunda leitura da liturgia de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro é enviado à casa de Cornélio, romano, pagão. E Pedro fica muito impressionado e diz para Cornélio no texto de hoje: eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ele aceita quem o teme, quem pratica a justiça, qualquer que seja a sua nação. Portanto, o texto da segunda leitura de hoje apresenta a filiação dos pagãos. Tornam-se membros do mesmo e único povo de Deus. Isso se dá como que por alargamento da tenda. Os judeus não são rejeitados, os pagãos é que são incorporados. Essa é uma experiência muito bonita. Deus não faz acepção de pessoas. É tão bonito também ler na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que é o lema da campanha da fraternidade deste ano. Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, de 2 povos fez um só, derrubando o muro da separação. Cristo derrubou o muro da separação e de 2 povos fez um só. Pelo batismo, portanto, Jesus Cristo é apresentado não simplesmente como servo, na linha do servo sofredor do profeta Isaías. Jesus agora é apresentado como filho. E todos aqueles que são incorporados ao Filho pelo batismo se tornam membros deste único povo de Deus. O batismo, portanto, nos faz todos irmãos, independentemente da cultura, do povo, da nação à qual pertencemos. O texto do Evangelho de hoje, nos versículos 7 e 8, retoma a missão de João Batista. João Batista, como precursor, apresenta Jesus como aquele que vem depois dele e é mais forte do que ele. A humildade de João faz também com que compreendamos que ele é precursor. Ele diz: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Esta frase é interpretada como sendo um sinal de humildade, reconhecendo que Jesus é o outro, que vem depois dele e é mais forte. Mas vários estudiosos também interpretam essa frase na linha de Deuteronômio 25. Jesus como sendo o verdadeiro esposo,
e por isso João não quer e não pode tomar a prerrogativa do noivo, a prerrogativa do esposo. João também reconhece que fez um batismo no Rio Jordão para a remissão dos pecados, um batismo com água, e que Jesus é quem verdadeiramente realiza o batismo na plenitude do dom do Espírito. Percebam então os elementos centrais da missão de João como precursor. Quem virá depois dele, é mais forte do que ele nem pode se abaixar para desamarrar as sandálias, e ele é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus assume plenamente a sua missão. Tem alguma vinculação com a missão de João Batista, inclusive porque alguns discípulos de João se tornaram discípulos de Jesus, quando João apontou: eis o Cordeiro de Deus. Então, a missão de Jesus, obviamente, tem vinculação com a missão de João Batista. Mas, ao mesmo tempo, a missão de Jesus ultrapassa em muito a missão de João Batista. E tudo começa com o batismo do Senhor, versículos 9 a 11. Jesus vem da Galileia, entra na fila e é batizado por João no Rio Jordão, juntamente com multidões. Talvez a primeira pergunta seja essa. É bastante claro para todos nós por que Jesus se fez batizar por João. Obviamente, Jesus não necessita do batismo de João para a remissão dos seus pecados, porque ele não os tem. Jesus se solidariza plenamente com a humanidade. Ao encarnar-se, Jesus assume plenamente os destinos da humanidade, exceto o pecado. É, portanto, um batismo de solidariedade com a humanidade inteira, mas é, sobretudo, um batismo de comissionamento, um batismo de missão. Este é o sentido do batismo de Jesus. Portanto, não é um batismo para a remissão dos pecados, mas é, em primeiro lugar, um batismo de solidariedade com a humanidade inteira, todos aqueles que foram batizados por João no Jordão, mas é, sobretudo, um batismo de início público do seu ministério. Mas a coisa mais importante no texto de hoje do Evangelho de Marcos é aquilo que está nos versículos 10 e 11. Os céus se rasgam, os céus se abrem. Jesus recebe a unção do Espírito, o Espírito Santo de Deus que desce sobre ele. E revela-se a voz do Pai. Na tradição bíblica, Deus sempre fala como que por meio de um trovão. Essa voz misteriosa do Pai nas teofanias do Antigo Testamento, são os trovões. Então aqui revela-se plena e claramente a voz de Deus Pai. E o que é que Deus Pai diz? Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo, em ti eu ponho todo o meu bem-querer. Percebam, portanto, que o batismo de Jesus é uma ação eminentemente trinitária. E aqui se revela plenamente a identidade de Jesus. E isso vai retornar no Evangelho de Marcos, lá em Marcos 15, 39. Diante da cruz, o centurião romano reconhece verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Há como que uma grande inclusão, uma grande moldura no Evangelho de Marcos. Aquilo que o Pai diz em Marcos capítulo 1, versículo 11, tu és o meu Filho amado. O Evangelho de Marcos inteiro vai revelando no ministério público de Jesus. E, finalmente,
no final do Evangelho, um romano, já que o Evangelho de Marcos é escrito aos romanos, aos pagãos, no final do seu Evangelho, um romano, um centurião diz, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E nós somos convidados também a refletir sobre o sentido do nosso batismo. O que acontece no nosso batismo? Nós somos inseridos na Santíssima Trindade. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. No batismo, nós somos configurados a Jesus Cristo e nos tornamos discípulos dele. No batismo, nós recebemos a adoção filial na força do Espírito Santo, a plenitude do dom do Espírito. Portanto, somos inseridos no mistério da Trindade. No batismo também nós somos incorporados à igreja, plenamente incorporados à igreja, e nos tornamos testemunhas da missão. O batismo é também porta de acesso a todos os sacramentos. Assim, por esse processo catecumenal de um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, uma conversão verdadeira, o sacramento do batismo, a dimensão do discipulado, a dimensão da inserção numa comunidade eclesial, a dimensão da missão. Todos estes elementos estão vinculados ao sacramento do batismo que Jesus recebeu, sendo ele o autor do batismo e santificando as águas do Rio Jordão, águas nas quais todos nós também seríamos batizados. O verdadeiro autor do batismo recebe o batismo, entregando a nós, entregando à igreja, a grande missão de abrirmos a porta dos sacramentos, a porta da comunidade eclesial, a porta da missão. Talvez você não lembre o dia do seu batismo, mas procure informar-se e celebre esse dia com muita alegria. É o dia do nosso nascimento na experiência da fé. Um abraço a você, um excelente domingo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.